A graça e a paz, queridos, estamos mais uma vez aqui no dia do Senhor, cada um nas suas casas, né? Por enquanto, logo logo estaremos reunidos na casa do Senhor para louvar o seu nome. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 57. E enquanto você abre, eu queria pedir que você, mesmo em casa, tivesse esse momento, um momento de devoção, de reverência, um momento de focar em cantar junto conosco as canções, em participar da oração conosco. Acreditamos que mesmo cada um nas suas casas, nós podemos fazer isso como corpo. Então, na hora da mensagem também, não deixe de anotar, não deixe de ter a sua Bíblia aberta enquanto o pastor estiver pregando. Não vamos perder esse momento, tá, queridos? Eu sei que a gente tem a facilidade da nossa casa, mas é muito fácil se distrair. Então eu queria convidar você a estar focando nesse momento para juntos louvarmos o nome do Senhor. E o Salmo de número 57 diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Deus dos céus, Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, engrandecer o teu nome, te pedir, Pai, que o nosso coração esteja aberto, Deus, para louvar o teu nome. Te pedimos, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para receber da tua palavra, e que essa palavra que é viva venha transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para a tua glória, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos erguei a voz, cantai.
nesse momento vamos orar e confessar os nossos pecados diante do Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse momento. Momento, ó Deus, onde entramos na tua presença, reconhecendo que somos pecadores. Quantos motivos, ó Deus, para clamar. Ó Deus, que a cada noite da nossa vida nós possamos dizer: ser propício a mim, ó Deus, que sou um pecador. É fato, ó Deus, que temos pecado contra ti somente. Reconhecemos, ó Deus, as nossas transgressões, e o nosso pecado, ó Deus, está sempre diante de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. A busca, ó Deus, pela santidade tem sido negligenciada por nós. Nos ajude, ó Deus, a corrermos a jornada da santidade de vida, olhando sempre para a tua palavra, pois é nela, Senhor, que encontramos exemplos de homens e mulheres que buscaram a santidade. Ó Deus, nos ajude a reconhecermos que temos nos envolvido com tantas coisas deste mundo. E consequentemente, ó Deus, temos nos embaraçado. E com isso, ó Deus, temos perdido grandes batalhas. Batalhas essas, ó Deus, na igreja ou na família. Que venhamos, ó Pai, murmurar menos. Temos reclamado tanto, Senhor, e esquecemos que estamos vivendo debaixo da tua vontade. Oh Deus, tem misericórdia. Por algumas vezes demonstramos a nossa falta de fé. Achamos, ó Deus, que as coisas estão fora do teu controle e que duvidamos do teu poder. Nos ajude, ó Pai, a termos fé constante em ti, Senhor. Por fim, Senhor, queremos agradecer por termos a certeza que o perdão vem do Senhor. Que mesmo sendo pecador e o Senhor santo e justo, tua vara, a tua disciplina, Senhor, é demonstração do teu grande amor por nós. Obrigado, ó Deus, porque é em Cristo e por Cristo que recebemos esta maravilhosa graça, o teu perdão. Oramos assim, Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém. Graça e paz, queridos. Espero que todos vocês estejam bem e seguros sob a mão do Senhor, mesmo em casa. Não sei se você está, mas eu estou com bastante saudade dos nossos cultos públicos presenciais. Sinto falta de ver os irmãos, de pregar para os irmãos aqui na igreja, de estar em comunhão com vocês antes e depois dos cultos. Mas é o que podemos fazer. Mesmo assim, distantes, seguiremos em adoração e culto ao nosso Deus. E em meio a esta crise, há razões também para louvarmos a Deus. Uma delas é que ao longo das últimas semanas, diversas famílias da igreja ganharam filhos. Eu estou pensando aqui em 4 casais que ganharam bebê nas últimas 2 semanas. É uma dádiva de Deus. Alguns estão morrendo de medo. Para estes irmãos, para a nossa fé, nós nos lembramos, filhos sempre, em qualquer tempo, são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Outro motivo que temos para louvar a Deus, para nos alegrar na presença dEle,
é que, apesar da distância, nossos cultos estão sendo transmitidos para a nossa igreja, para as nossas congregações, Mamanguape, Serra Branca, Sumé e até Joinville, e também para outras igrejas e irmãos amigos. No momento eles não podem cultuar, como também nós não podemos fazê-lo aqui, e eles também sofrem porque talvez não tenham a tecnologia necessária, e estão conosco. Nossa igreja, em tempos de crise, está servindo para além da membresia dela. E eu acredito que isto é um motivo para louvar a Deus com a nossa igreja. Também precisamos render graças a Deus pelo mês de março. Apesar do Covid, nós conseguimos honrar todos os compromissos dentro do mês. Que isso se repita, irmãos. Em abril, eu sei que aparentemente ele vai ser mais difícil mesmo, mas seja fiel ao Senhor. Sejamos fiéis a Deus e tenhamos as contribuições de nossa igreja como prioridade diante do Senhor. Vamos ao Senhor em mais uma oração? Curve a sua cabeça onde você está e concentre-se naquilo que você vai ouvir. Ore comigo, lembre-se de continuar em oração durante a semana, por sua igreja, seus irmãos e por toda esta situação que estamos vivendo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti, gratos por todas as Tuas dádivas. Como lemos ao início, estamos cercados por perigos, mas nosso coração está firme no Senhor. Cremos no Teu cuidado, descansamos sob a Tua mão, sabemos que Tu estás no trono do universo. Que nossa mente e coração encontrem refrigério nas verdades da Tua palavra. Como igreja, Senhor, nós queremos Te render graças pelos casais de nossa igreja que nas últimas semanas ganharam bebê. Eu estou pensando em Elias e Kelly, em Tiago e Aline, em Caio e Live, em Cássio e Camila. Todos eles foram agraciados por Ti em meio a esta crise. Ajuda os Teus filhos, Senhor, que eles nada temam, que em Ti somente depositem sua esperança, que seus corações sejam tomados de fé, de amor e de disciplina para guiar estas crianças nos Teus caminhos. Também estamos agradecidos porque os nossos irmãos Teresa e Nilson, que estiveram hospitalizados durante a semana, já se encontram em casa. Saíram do perigo, estão fora do risco, descansam sob a Tua mão protetora. Louvado seja o Teu nome por isso. Ainda em oração, ó Deus, nós queremos pedir por este momento que vivemos. Por um lado, nós precisamos lembrar que Tu estás no trono e que de alguma maneira esta situação atende à Tua vontade. O Senhor está julgando o mundo que voltou as costas para Ti, que vive como se fosse Deus ou como se não existisse um Senhor no trono. Abra os ouvidos do mundo, desperta os corações, ressuscita, ó Deus, mortos, espiritualmente falando. Usa esta pandemia para chamar a atenção daqueles que são eleitos, mas estão distantes. Ao mesmo tempo, ó Deus, gera em nossos corações fé para crer e descansar no Teu cuidado. O mês de abril se apresenta como mais difícil do que o mês de março. Talvez soframos mais,
É provável que teremos mais dificuldades. O Senhor, porém, não muda. Que confiemos em Ti. Que sejamos gratos a Ti. E que nos coloquemos sob o Teu cuidado diariamente. Ajuda-nos, ó Deus. Neste momento que vamos consagrar as nossas ofertas e os nossos dízimos a Ti. Enche-nos de fé para doar. Lembra-nos dos nossos compromissos como igreja. E propicie este momento. Nos dê a oportunidade de ofertar e dizimar. É como oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Vamos cantar mais uma canção ao Senhor. E durante este tempo, você vai orar, vai separar a sua contribuição, vai decidir fazê-lo. Vamos fazer isso agora. Graças a Deus pelo que fizemos até agora, pelo que cantamos, pelo que oramos. Mas neste momento eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Samuel. Nós vamos estudar o capítulo de número 29. Dando sequência à nossa série de exposições bíblicas neste livro. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 29.
Certa irmã em Cristo estava orando em casa. Em voz alta, ela pedia a Deus por provisão diária. Seu vizinho, que era ateu, acabou ouvindo a oração e ele resolveu brincar de Deus. Correu ao mercado, fez algumas compras e as colocou à porta daquela mulher. Quando percebeu, ela explodiu em oração e louvor a Deus. Seu vizinho rapidamente apareceu e, pensando ser capaz de frustrá-la, ele disse: não foi Deus, fui eu. Nossa irmã, muito mais maravilhada com a providência do que com a brincadeira, respondeu: não, meu amigo, é claro que foi Deus. Para salvar seus filhos, Deus às vezes usa até o diabo. Talvez a resposta tenha sido um tanto quanto pesada, mas ela estava certa. É o que temos no texto que vamos estudar. Para salvar Davi, Deus usou os maiores inimigos de Israel da época, os filisteus. Como tudo aconteceu? Vamos ler o verso de número 1 para começar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 29, verso 1, o texto diz: os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, este é o dia que se chama pelo Teu nome, e é óbvio que sentimos saudades da Tua casa, da adoração pública, da reunião dos santos. Mas por misericórdia, Senhor, visita-nos onde estamos, conceda-nos a experiência da Tua bênção e presença mesmo em nossas casas. Espírito Santo, neste momento de pregação, desperta as nossas mentes, ajuda-nos a manter o foco, a ter atenção, aquece o nosso coração ao Espírito com a mensagem do Evangelho. E ao término desta pregação, abre as nossas bocas para o louvor da Tua glória. Nós precisamos de Tua assistência, Espírito, e a rogamos ao Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O capítulo de número 28 coloca os dois exércitos inimigos cara a cara na planície de Sunem. O capítulo 29, como acabamos de ler, os posiciona em Afeque. Por que a mudança? O autor sagrado não apenas muda a ação de Saul para Davi outra vez. Aqui ele volta no tempo um pouco. Ele sai do encontro dos exércitos inimigos para o dia da mobilização do exército filisteu. Quando deixamos Davi, ao início do capítulo 28, o servo de Deus havia se tornado servo do rei Aquis. E na ocasião o texto nos impôs uma pergunta: como Davi vai resolver este dilema? Tendo aumentado o suspense com o desespero de Saul, o narrador bíblico está pronto para nos mostrar como o futuro rei de Israel se salvou das mãos dos filisteus. Mas foi Davi quem se salvou? Claro que não, irmãos.
Davi se meteu em problemas, mas foi o Senhor quem o salvou dos filisteus, pasmem vocês, usando os próprios filisteus. É o que muitas vezes experimentamos na vida. Por vezes, ao ouvir o coração, nós nos enrolamos, nos colocamos em muitas e diversas dificuldades e diante de algumas pensamos, nunca mais sairemos daqui. Se é como está hoje, se é como tem encarado esta pandemia, por exemplo, lembre-se, o seu Deus, o nosso Deus pode nos salvar de novo, de novo e de novo. Como Ele o faz? Vejamos a salvação do Senhor em ação, à medida que ouvimos os diálogos deste capítulo de Samuel. Comecemos por Aquis e os filisteus. Os versos 2 e 3 deste capítulo registram o seguinte: enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Será mesmo? Como aprendemos com o capítulo 27, durante todo o tempo em que viveu na Filístia, Davi nunca se tornou inimigo de Israel. Na verdade, suas investidas militares eram todas voltadas contra os inimigos de seu povo. O problema é que o rei filisteu não sabe. Ao que parece, ele nem desconfia de Davi. Não é o caso dos demais governantes filisteus. Eles se assustam com a presença de Davi no acampamento e discordam veementemente de Aquis. O argumento deles pode ser dividido em 2. O primeiro é o argumento da prudência. O verso 4 registra: os comandantes filisteus se iraram contra Aquis e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Faz sentido, queridos. Ter Davi no acampamento filisteu pode ser perigoso. Quem garante que ele não vai mudar de lado exatamente no calor da batalha? É prudente, então, mandá-lo de volta para casa. Além da prudência, os comandantes filisteus se valem do argumento histórico. Eles perguntam a Aquis no verso 5, não é ele, o Davi de quem cantavam em suas danças os israelitas. Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. A música que deu origem à inveja de Saul em Israel não estava ultrapassada. Ao menos na Filístia, ela ainda fazia sucesso. Os filisteus estão se perguntando se estamos mesmo falando do mesmo Davi, do homem que derrotou o nosso maior guerreiro. Como podemos estar seguros? Os príncipes filisteus estavam certos. Se conhecessem a Bíblia
Poderiam até ter citado Gênesis 3 para Aquis. Foi Deus quem disse para a serpente, por trás da qual estava o próprio Satanás: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É a esta passagem que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Por um lado, ela nos avisa que sempre haverá inimizade entre os filhos piedosos e os filhos incrédulos de Adão. Por outro, ela nos promete um Salvador. Um descendente de Eva vai nascer para vencer os reinos do pecado e do diabo. O que os príncipes filisteus perceberam, e o que Davi deveria ter percebido, é que essas duas verdades caminham juntas. Os salvos de Deus sempre enfrentarão a inimizade do mundo. Foi Jesus quem disse aos discípulos: se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Foi por isso que os filisteus perguntaram o que estes hebreus fazem aqui. E foi por isso que os filisteus disseram para Aquis: Davi não pode ir conosco. É por isso que às vezes somos preteridos no trabalho. E é por isso que em algumas situações nós somos rejeitados pelos não cristãos. Haverá sempre inimizade entre os filhos de Deus e os incrédulos deste mundo. Mas nem tudo está perdido, queridos. A boa notícia é que, por trás da inimizade do mundo, Deus está trabalhando para proteger e salvar seu povo. Os filisteus não perceberam. Davi, ao início, talvez não tenha percebido, mas Deus sempre esteve lá, silenciosamente. Deus estava na Filístia para salvar Davi de Davi. Porque a promoção não deu certo? Porque o chefe preferiu outro colega? Porque você ainda não foi aprovado? Porque algumas portas se fecharam e outras ainda não se abriram? Por que você não foi à guerra, Davi? Porque Deus está protegendo você de você. Pare para pensar. Se tivesse sido aprovado pelos filisteus, como Davi encararia os próprios irmãos na linha de batalha? E se você tivesse sido selecionado, se tivesse sido aprovado, onde estaria agora? Quem pode nos garantir que não estaria longe do Senhor servindo aos reis filisteus deste mundo? Eu não posso garantir. Você também não pode. O que podemos e devemos fazer, queridos, é louvar a Deus por tudo, para nos salvar de nós mesmos. O Senhor pode usar a inimizade, a perseguição e a rejeição do mundo. Davi pode não ver de imediato, mas na frente, no entanto, ele vai louvar a Deus por esta salvação. Talvez você não entenda tudo o que está acontecendo. Você era a pessoa certa, estava devidamente preparado, era o próximo da fila, mas não deu certo. Em vez de reclamar, agradeça a Deus.
Não se entregue à tristeza, alegre-se no Senhor. Deus pode estar salvando você de inúmeros e grandes problemas na vida. Era o que ele estava fazendo com Davi. Como, irmãos? Depois do primeiro diálogo, o texto sagrado nos coloca diante do segundo. Aquis e Davi. Não podendo levar Davi para a batalha, só lhe restava fazer a comunicação oficial, e foi o que ele fez. Verso 6. Ou melhor, versos 6 e 7. O texto nos diz: então Aquis chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor, que você tem sido leal, e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. O Evangelho segundo Aquis, volte e vá em paz, deveria ter alegrado o coração de Davi. Era a salvação de Deus para ele. Davi não vai mais lutar contra o próprio povo. Em vez de alegria, o que Davi manifesta aqui é insatisfação. O texto registra que ele perguntou no verso 8: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei meu senhor? O que Davi estava fazendo, Renan? Bem, há duas possibilidades. Uma, como comenta o puritano Matthew Henry, é a seguinte: Davi parecia ansioso para servir a Filístia, mas na verdade estava ansioso para ir embora. Ele só não queria que Aquis soubesse. A outra possibilidade é: os governantes filisteus perceberam corretamente a intenção de Davi. Ele se voltaria contra eles no calor da batalha. Se este entendimento estiver correto, Davi estava tentando reverter a decisão dos filisteus para colocar seu plano em ação. De toda forma, não deu certo. Aquis lhe disse, versos 9 e 10, reconheço que você tem feito o que eu aprovo. Como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo, junto com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Aquis não pode voltar atrás, por mais que gostasse de Davi. E ele gostava, irmãos. Segundo o que disse, tanto para os filisteus quanto para o próprio Davi, ele não tinha do que desconfiar. Davi era leal. Era para ele como um anjo do próprio Deus. Quantos elogios você não acha? Mas Davi os merecia mesmo? Não neste texto, irmãos. Aqui, Davi se parece como o funcionário que recebe a promoção por falsificar os relatórios da empresa. Ele dizia ao rei filisteu que estava lutando contra os inimigos da Filístia, quando na verdade estava guerreando o tempo todo contra os inimigos de Israel. Para ter o elogio do rei Aquis, Davi levava uma vida dupla e perigosa. Será que não é como temos vivido?
Aos domingos nos prostramos diante do Senhor, mas de segunda a sábado, às vezes, estamos prostrados diante do prazer e do poder mundanos. Cantamos sobre a segurança da salvação, mas na prática revelamos que o dinheiro é a nossa fortaleza. Dizemos amar a doutrina da justificação pela fé, mas fazemos de tudo para ter a aprovação dos homens. Isto é vida dupla. E qual é o problema da vida dupla? Ninguém consegue levá-la perfeitamente. Em algum momento somos forçados a escolher entre uma ou outra. Tentando ter a segurança do mundo, você acaba abrindo mão da segurança de Deus. E procurando a aprovação dos homens, eu posso me afastar da aprovação do Senhor. E o contrário também é verdadeiro. Por mais que tentemos ser parecidos com o mundo, em algum momento de lucidez, o mundo percebe que estamos divididos em nossa lealdade. Alguém acaba fazendo a pergunta dos filisteus: o que estes hebreus fazem aqui? Como colocou certo comentarista, você acha mesmo que o mundo respeita esse tipo de cristão? O mundo persegue, mas também respeita um cristão íntegro, que não muda de camisa para ter o que quer. Que o Senhor nos livre, queridos, de uma vida dupla e perigosa. Que vivamos diante dEle, para a glória dEle, aos domingos e de segunda a sábado também. Mas Renan, eu já estou totalmente na Filístia. Eu já me meti em problemas. Tentando viver como o mundo, eu me coloquei em muitas dificuldades. Pode ser que sim. E pode ser que ache que não terá como sair. Este texto, porém, está aqui para maravilhá-lo. Ele não nos ensina que, porque Deus pode salvar, nós devemos nos entregar a uma vida dupla e perigosa no mundo. Claro que não. A Bíblia declara que aquilo que o homem plantar, isto ele também vai colher. Se está se afastando de Israel para a Filístia, se está brincando com o mundo, pensando em plantar alguma coisa lá, tenha cuidado, pode dar muito errado para você. Mas se já está lá, e se quer sair, o que o texto nos ensina é: nossas decisões erradas não são mais poderosas do que o nosso Deus. Os nossos pecados não são mais fortes do que o braço do Senhor. Ele pode nos salvar da Filístia na Filístia. Como fez por Davi. Deus pode nos salvar dos filisteus usando os próprios filisteus. Deus não somente pode armar uma mesa na presença dos nossos inimigos, como é o caso deste texto, Ele pode fazer os inimigos armarem uma mesa para você. Tudo isto para dizer: não desista, cristão. Não deixe de crer na salvação do Senhor. Se está em alguma Filístia hoje, clame a Deus por salvação. Ele pode salvá-lo. Você se acha enrolado? Deus pode cortar as cordas. Está preso em alguma situação mundana, Ele pode destruir as cadeias. Tenha fé e clame a Deus onde estiver por salvação. Nós já ouvimos 2 diálogos, Aquis e os filisteus, e Aquis e Davi.
Para terminar, eu quero convidá-los para mais o diálogo que se dá entre o autor e os leitores deste texto. Ao descer as cortinas deste capítulo, o escritor sagrado escreve verso 11. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Como argumentação final, eu quero destacar alguns possíveis contrastes a partir deste verso de número 11. O primeiro deles se dá entre este texto e os capítulos 27 e 28, ao menos o início do 28. Os capítulos 27 e 28 tratam da decisão equivocada de Davi. Porque ouviu o próprio coração, o servo de Deus se tornou servo de Aquis. Se nada acontecesse, Davi teria de ir à batalha contra o próprio povo. Não seria nada fácil. E mesmo que mudasse de lado, como ficaria sua relação internacional com outros povos? Quem confiaria nele no futuro? Ainda bem que Davi não precisou escolher, queridos. Antes que pudesse chegar ao campo de batalha, Deus salvou Davi dos filisteus usando os próprios filisteus. Como acabamos de ler, eles foram para a guerra. Davi voltou para casa. O segundo contraste que quero destacar é o que surge entre o fim do capítulo 28 e o fim do capítulo 29. Era noite quando Saul, ao final do capítulo 28, deixou a casa da feiticeira. Ao final do capítulo 29, no entanto, não há noite para Davi. Atendendo às ordens do rei Aquis, Davi partiu de manhã ao clarear do dia. Não estou dizendo que Davi não conhecia as trevas. Ele estava vivendo em uma terra pagã por mais de um ano. O que estou propondo é, por graça, Deus não deixou Davi nas trevas. Como ele mesmo cantaria mais tarde, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nem tudo, porém, é festa. Se comparar as duas partes deste verso 11 que acabamos de ler, você vai perceber que Davi acabou perdendo algo muito importante. Os filisteus foram para a guerra. Davi voltou para casa. Os filisteus foram lutar contra os israelitas. Enquanto isso, Davi perdia uma das batalhas mais importantes de sua geração. Por seu envolvimento com o mundo, Davi não esteve presente no dia da necessidade do povo de Israel. É o que vai acontecer comigo e com você, se seguirmos a vida sob a influência do mundanismo. Nós vamos perder as batalhas mais importantes da vida. Por exemplo, perseguindo os sonhos deste mundo, minha irmã, você pode acabar matando os sonhos da sua filha. Prostrado ao altar do sucesso profissional, eu posso sacrificar minha família, buscando o prazer egoísta do nosso tempo. Inevitavelmente vamos negligenciar os mais queridos do nosso coração no dia da necessidade.
é o que quer para você e sua casa? Os filisteus vão acabar com os israelitas. E porque ouviu o próprio coração, porque cedeu a uma perspectiva de vida mundana, Davi não estará lá para ajudar. Não foi o que planejou ao casar, foi? Não estar ao lado de sua esposa e de seus filhos nos dias mais importantes da sua família. Este não era o plano quando você decidiu se tornar membro desta igreja, era receber dela tudo o que você precisava e não repartir com ela nada do que tem no momento da necessidade. Não perca as grandes batalhas da sua geração por envolvimento tolo e ímpio com este mundo. Arrependa-se antes que seja tarde demais e lembre-se, Deus pode salvá-lo de sua Filístia hoje. Você não precisa seguir seu caminho em trevas como Saul. Você pode voltar para casa ao clarear do dia como Davi. Por que a diferença, Renan? Porque Saul continuou em trevas. E porque Davi saiu das trevas e voltou para a luz do Senhor. Uma mente mais humanista poderia dizer, é seleção natural e ponto. Davi é melhor do que Saul. Os fortes devoram os fracos. Mas você tem certeza que Davi era assim, tão melhor do que Saul? Nos últimos capítulos de 1 Samuel, Davi é bastante parecido com Saul. Como Saul, ele revela medo. Como Saul, ele procura abrigo sob as asas dos inimigos de Deus. Como Saul, ele mentiu. Como Saul, Davi desobedeceu a palavra de Deus. Como Saul, Davi confiou no próprio braço e na própria inteligência. Como são tão diferentes assim? A salvação de Davi não está em Davi, irmãos. A salvação de Davi está na graça maravilhosa de Deus. Como Saul, Davi se meteu em trevas e merecia ficar nas trevas, mas por graça Deus o trouxe de volta para a luz. E ela não está esgotada, meu irmão. Eu sei que você não a merece, eu também não mereço a graça. Eu sei que foi você que escolheu a Filístia, foi você quem se colocou em trevas. Eu sei que se quisesse, Deus poderia deixá-lo nas trevas como fez com Saul. Mas não foi o que ele fez, foi? Por graça, o Senhor pode até disciplinar você, como fez com Davi, mas Ele não vai julgá-lo como fez com Saul. Por graça, Deus não vai abandoná-lo na Filístia. O Senhor vai levá-lo de volta à segurança de Israel. Que esta palavra alcance o seu coração. Você que é cristão, mas anda longe. Você que é nascido de novo, mas que tem vivido no mundo como se não fosse. Você não está tão longe. A mão da graça de Deus pode alcançá-lo hoje. Mas como, Renan? Como Ele o faz? Deus não pode fingir que não viu os pecados de Davi.
Não pode simplesmente varrer os meus para debaixo do tapete. Então, como é que Ele pode perdoar? Como Deus pode me salvar sem me condenar por meus pecados? Embora, de maneira justa, quase sempre tenhamos Davi como um tipo de Cristo, neste capítulo, é o rei filisteu quem nos aponta para o Evangelho. Aquis disse de Davi a Davi: você tem sido leal. Desde o dia em que veio a mim, nunca desconfiei de você. O autor sagrado sabe, e eu e vocês sabemos, que esta fala de Aquis não representa a verdade sobre Davi. Para ser justo com o servo de Deus, esta fala não representa a verdade sobre nenhum de nós. Não somos perfeitamente confiáveis, totalmente leais, somos pecadores. No entanto, no dia do julgamento de Jesus, Pilatos usou palavras quase idênticas. Na versão lucana, ele disse aos religiosos de Jerusalém: eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Na versão joanina, o mesmo político disse de Jesus: não acho nele motivo algum de acusação. É apenas porque essas palavras, falsamente ditas sobre Davi, é apenas porque essas palavras são verdadeiras sobre Jesus, que nós podemos ter um Salvador que nos arranca das trevas. A grande diferença entre Davi e Saul não é que um é digno e o outro indigno. A grande diferença entre nós e os incrédulos é que nós aceitamos pela fé aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus não merecia as acusações. Ele merecia todos os elogios do Pai. Mas para nos salvar da condenação eterna, o totalmente digno recebeu o pagamento completo por todos os nossos pecados. Dessa forma, cumprindo a justiça de Deus e sendo perfeitamente amoroso e misericordioso, em seu próprio sacrifício, Ele pôde nos transportar do nosso reino de trevas para o reino de luz de seu Pai. Esta é a sorte de Davi. Foi a minha e pode ser a sua, se pela fé e em arrependimento você abraçar o Salvador Jesus Cristo hoje. Se sabe que está em trevas e se percebe que anda perdendo as grandes batalhas desta vida, abra mão de sua suposta dignidade. Desista de perseguir o próprio caminho, pare de seguir o seu coração e entregue-se aos cuidados do Salvador. Ele morreu pendurado em um maldito madeiro, como um sacrifício vicário no seu lugar. Consequentemente, você viverá por gratidão para servi-lo nas grandes batalhas da vida. E por fim, você e todos os demais cristãos salvos pela graça entrarão na vida eterna com Deus. Não é o que realmente quer?
seja qual for a situação. Para terminar, lembre-se do que aquela irmã disse, em tom de brincadeira. Ela estava pregando um sermão bíblico para salvar os filhos. Deus às vezes usa até o diabo. Foi o que ele fez na Filístia. Para salvar Davi dos filisteus, o Senhor usou os próprios filisteus. Quantas vezes Ele não fez o mesmo por nós? E quantas vezes mais Ele precisará fazer para que nos rendamos, para que o adoremos de todo o coração. Olhemos para trás, irmãos, e louvemos a Deus por sua salvação. Olhemos para frente, cheios de esperança. O Salvador não vai mudar. Ele continuará nos salvando, de novo e de novo. Curve a sua cabeça onde você estiver. Feche os seus olhos e faça uma breve oração em resposta àquilo que você ouviu. Senhor, não existe canção que não o peso da tua glória. Palavras não podem expressar
Meus queridos irmãos, estamos chegando ao término do nosso culto. E diante de tudo que ouvimos nesse momento, eu gostaria de levar você às seguintes questões. Você tem louvado a Deus por tudo? Mesmo não entendendo o que está acontecendo, você tem ciência de que Deus ele está no controle? Pense nisso. Sua vida tem sido uma vida pautada na Escritura ou no que o mundo está ditando? Tenha cuidado, meu irmão. O que você está plantando. Tenhamos cuidado com as influências deste mundo. Converse sobre isso. Pense sobre isso. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus, agradecendo por esse momento em sua presença. Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade de podermos cantar, orar e ouvir a tua palavra. Muito obrigado a Deus pelos teus ensinamentos. Nos ajude, Pai bendito, a nos aproximarmos mais e mais do Senhor, a vivermos mais e mais a tua santa palavra, a nos distanciarmos, ó Deus, das coisas deste mundo. Por isso, Pai, tem misericórdia de nossas vidas e nos ajude. Que o Senhor abençoe este dia que se chama pelo teu nome. Que o Senhor abençoe esta semana. Que seja uma semana, Pai, abençoada na tua presença. E que venhamos ter boas notícias, Pai. Cuida de nós. Cuida da tua igreja. Cuida da nossa nação. Cuida do teu povo. É assim que oramos, Pai, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus nos abençoe e fique na paz.